Muito bem, moçada. Bom dia, bom dia. Segunda fortíssima, extraordinária, pote cheio, recarregado, transbordando. Trabalhamos muito e também nos divertimos muito. Fizemos coisas por nós, pelo MC, um show que a gente fez nesse domingo. Queria agradecer a todos os envolvidos que foram lá, que conversamos, demos um abraço e que tenho certeza que saiu orgulhoso do MC, nosso primeiro evento físico oficial que a gente fez aqui em BH, e a gente ficou muito honrado de participar com pessoas muito grandes nesse projeto. E o diretor do Mater Dei, que estava, que fez até uma fala que a Luciana repostou no Instagram dele, ele falou assim: caramba, bicho, eu quero conversar com vocês porque ele foi lá no Instagram, conversou com a Júnia, viu o Instagram da Luciana e tudo, começou a seguir a Luciana ontem. Eu gostei muito dessa proposta de vocês. Essa proposta de vocês é um negócio que faz super sentido. Então a gente ficou muito orgulhoso e o melhor ainda é que sábado tem mais, né? Sábado tem um outro grande evento enorme também e que a gente espera todo mundo lá. Lembrando para todo mundo de Belo Horizonte, Simone, arrasamos, hein, Simone? Todo mundo aqui de BH que está aqui ou que pode vir para cá, vale a pena. É o dia inteiro, começa às 8 horas. Você pode caminhar, pode fazer o que você quiser, tem várias atividades. Se você não puder, não tiver condições de pagar, não tem problema, ele é gratuito e você pode ir com a família inteira. Então a gente espera a galera do movimento todo lá. E teve as pessoas querendo a garrafinha, né, que a gente colocou no evento e tudo. As garrafinhas é para quem for no evento sábado, vai ter uma outra oportunidade, tá? Quem for, vou até colocar uma lista para a gente não perder, porque essa a gente fez, quem recebeu a medalha tinha a garrafinha, a outra a gente vai ter que ser por nome, então a gente vai colocar lá, vou mandar uma lista para vocês e tudo mais, então só vai ser nesse evento, tá? Mas foi muito bacana da gente entender que a gente pode participar e a gente participa, porque a gente tem uma solução que é possível para todo mundo, foi maravilhoso. Então, moçada, hoje é aquele dia super especial, segunda-feira, que a gente olha para a gente de um momento de uma maneira diferente, né? Que a gente entende melhor sobre a gente, se a gente permitir. Às 14 horas, os relatórios do GPS estão aí para você ter uma conversa melhor com você, mais honesta com você, para ajudar a gente a vencer a gente mesmo, né? Que é sobre isso, né? É sobre ajudar a gente a vencer a gente mesmo todo dia. E ontem foi muito bacana as conversas que eu tive com pessoas do MC, inclusive pessoas do MC que pararam de ativar o GPS, estão ali brigando com a balança e tudo mais, naquele reme-reme, naquela coisa incrível. E uma das coisas, e um resumo da conversa, que é um vício de comportamento de todos nós, e a gente falou muito na semana passada, cuidado para não complicar, moçada. Cuidado com os vícios que fazem a gente complicar, né? Teve uma pessoa querida, um dos grandes vitoriosos aqui do MC, parou de preencher, voltou a engordar, aquelas coisas que a gente fala da gaiola, voltou a engordar, voltou a preencher, aí parou de preencher agora, porque ele resolveu, e está mantendo peso, mas ele resolveu agora que ele quer se provar, porque ele já testou o GPS muito e tal, e agora ele quer provar se ele consegue ter o modelo mental sem o GPS. Então ele está fazendo lá e tudo mais para ele criar um modelo mental e tudo. E no final das contas dessa conversa a gente falou assim, caramba, bicho, por que você está brigando com um negócio que te fez tão bem, faz para gente, faz tão bem para gente, organiza a direção da gente, mostra para gente na hora que a gente está errado, por que você está brigando? Quer fazer o negócio para provar? Para que você está fazendo isso com um negócio que está te ajudando, tão simples e tudo mais? Para que você está inventando moda? E ele não conseguiu me responder. Para que você está inventando moda, bicho? Para que você está fazendo um negócio que é simples, difícil, né? E aí eu lembrei das três coisinhas lá, né? O fácil é nunca, não existe, né? O difícil é quem não faz, né? O difícil é para quem não faz e o simples é para quem faz todo dia. Para que a gente complica a vida? Então, assim, vale pensar, sabe? Eu novamente eu tenho uma clareza muito grande, né? Porque como a gente faz o que a gente fala aqui, e eu nunca tive a briga com a balança. É a relação comigo que eu estou brigando aqui, por uma relação melhor, pela felicidade diária, desse encontro com a felicidade diária, é sobre isso que a gente está brigando aqui.
que um negócio desse faz sentido para mim, não faz sentido para as pessoas que estão ainda com essa briga na balança. Faz tão sentido para mim, mas como é que não pode fazer, né? Mas a gente é assim, a gente quer brigar com esses controles e tudo mais. Eu estou lendo um livro aqui, moçada, que eu recomendo aqui para quem quiser, que gosta de ler e tudo mais. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Então, quem se interessar, esse livro está super interessante, super bacana. E eu vou só falar dois parágrafos que eu destaquei desse livro. Ele fala assim: sem regras, nos tornamos escravos das nossas paixões, e não há nada de libertador nisso. Então, ele estava falando um pouquinho disso que eu comecei a falar aqui, como a gente briga, né, com essa questão de direção, de regra, de orientação. A gente briga contra isso. A gente não quer, a gente quer anarquia, né? A gente quer a liberdade e tal, a gente briga com isso. Não, eu faço do meu jeito, né? A gente falou outro dia, meu corpo, minhas regras, aquelas coisas todas e tudo mais. Mas aí ele lembrou isso. Sem regras, nos tornamos escravos das nossas paixões, dos nossos vícios, e não há nada de libertador nisso. Não há nada de libertador nisso, não sabe? Isso não é liberdade. Isso é autossabotagem. Sozinhos e deixados por conta de nosso próprio julgamento, sem supervisão, seremos rápidos em almejar pouco e louvar qualidades que estão abaixo de nós. Também achei isso aqui eu li junto com a Luciana aqui. Olha que coisa extraordinária, né? Por isso que a gente fala aqui da psicologia positiva e que a gente está sempre estimulando com exemplos para a gente olhar para cima, né? Para a gente não perder a referência. Um dos grandes aprendizados que eu tenho na minha vida é a gente não perder a referência. Porque quando a gente perde a referência, a gente começa a aceitar a mediocridade. Por isso que é bom a gente ter alguém melhor que a gente, sempre buscar, sempre estou falando isso também aqui em casa, sempre busca alguém melhor que a gente. Não é para a gente querer ser melhor outro dia, não, para a gente saber que aquele mundo existe. Porque não, senão a gente tende só a olhar para baixo. E ele falou isso muito bem. Sozinhos e deixados por conta de nossos próprios julgamentos, sem supervisão, seremos rápidos em almejar pouco, sonhar pouco e louvar qualidades que estão abaixo de nós. Então é sobre isso. Então é por isso que o MC faz mais sentido, né? As melhores regras não nos restringem. Pelo contrário, facilitam nossos objetivos e nos ajudam a ter uma vida plena e livre. É sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente tem aqui umas regras, né, que tem um objetivo extraordinário, não restringir, né? Não é restrição. Você tem a liberdade de escolha. Facilita os nossos objetivos e nos ajuda a ter uma vida mais feliz. Porque no final, gente, na hora que eu li a mensagem aqui da Lislane, não sei se ela está aí, Lislane, se você tiver, eu queria muito que você falasse com a gente aqui, que foi muito bacana a mensagem que você mandou, e eu acho isso muito legal, as pessoas realizarem aniversário aqui no MC, né, e mandar uma mensagem para a gente contando como é que está sendo esse aniversário, eu acho isso tão extraordinário. Hoje completo 51 anos, e além de celebrar mais um ano de vida, comemoro algo ainda mais especial. Pela primeira vez, chego a essa data verdadeiramente feliz comigo, mesmo com meu corpo, com o que eu vejo no espelho e com a pessoa que me tornei. Depois de tanto tempo, posso dizer que o coração está cheio, voltei a me amar. As pessoas me elogiam, notam minha transformação, e tudo isso é resultado de um presente incrível que recebi do MC. Menos 12,6 kg eliminados até agora. Sou imensamente grata por essa jornada e por fazer parte dessa família maravilhosa que me inspira, acolhe e motiva todos os dias. Gratidão eterna por cada incentivo, por cada palavra de apoio e por tanto carinho. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês. Sensacional. Né? Ganhei o final de semana. É isso. E aí a gente conseguiu celebrar o aniversário mais nova, né? Conseguir celebrar o aniversário mais nova, moçada, mais nova. Na hora que a gente está olhando para a gente, na hora que a gente permite essa luz, a gente fica mais novo, né? A gente fica mais novo. Na hora que a alma está mais leve, a gente fica mais novo. O que envelhece a gente, o que envelhece a alma da gente é o peso, é ficar preso ali no negativo, naquelas coisas todas. Então, moçada, vamos botar para quebrar. Quem está aqui nos programas principais, a gente tem o grande desafio do Acelera aí, são 2 semanas. Entra para ganhar.
essa semana, bota para quebrar, faça por você, né? Se desafie. Ah, eu já estou aqui há um ano, dois, sim, eu já estou aqui há 5 anos e 4 meses e vou fazer o meu melhor, acelera aí, né? Para chegar sábado lá mais feliz ainda, com mais certeza ainda da nossa direção. Então, vamos junto botar para quebrar, que é sobre isso e a gente sabe o que tem que fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. A Lislane está aqui? Eu não sei. Alguém viu? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. Fala, Felipe. Tudo bem, meu garoto? Tudo bem, Luciano? Beleza? Ganhou o Peraí. final de semana ou não? Então, seguinte, nesse final de semana eu tive aquele famoso encontro do churrasco que eu falei da família 2, né? Sim. Mas eu, graças a Deus, consegui manter o foco. E assim, eu ganhei, tive o peso positivo, né? Infelizmente, eu tive positivo, mas foi um peso positivo que deu para segurar. No dia seguinte, eu já estava no foco. E agora, semana mais para frente, vamos mais para frente, vai mais gostoso. Eu tive felicidade que, assim, eu tive peso positivo, teve. Mas, assim, igual a gente fala, no MC a gente aprende tudo que a gente tem que fazer, né? Então, assim, tivemos um peso positivo durante esse final de semana, mas agora, no dia seguinte, já estava no foco, já comi só um carboidrato restrito do dia de manhã, à tarde, uma saladinha, uma proteína, essas coisas. E aí de noite também, só proteína, só uma saladinha. E agora, na semana, vamos pro foco de novo. Então, assim, todo mundo aqui que está no Movimento Change tem que imaginar o seguinte: quando eu comecei com o Alexandre e com a Luciana, eu imaginava um negócio, não ia dar certo isso. Eu imaginei muito tempo. Porque, assim, não sei se todo mundo sabe, mas eu tive vários passagens com nutricionistas, orientadores nutricionais, e uma hora eu fiquei assim, falei assim, acho que não vai dar certo. E a mulher que me indicou o Movimento Change, né? Ela me falou um monte de coisa e eu não tava achando que ia dar certo. E aí, quando eu fiz, acho que vai fazer um mês que eu tô, mais de 2 meses que eu tô no Movement Change, já foram mais de 5 quilos. E eu tô muito, muito feliz, tô super feliz. E minha família, até, quando eu encontrei minha família agora nesse final de semana, teve acho que uns 2 ou 3 tios que falaram assim: Nossa, Felipe, como você tá mais magro? O que aconteceu? Assim, graças a Deus, isso tudo tá acontecendo por causa do movimento que eu tô fazendo, né? Assim, um Hum, monte de tio falou isso. E eu fiquei muito, muito ó, feliz de receber isso. ó, Mesmo maravilha. estando agora com o peso positivo do final de semana, né? Mas Muito sim, eu tô bom. muito feliz. Ô, Felipe, e aí, já pegando esse gancho aí para todo mundo, né? As análises aqui do que a gente tem, dos relatórios que a gente vai receber, teve pessoas que colocaram aqui também no MC, não, porque acho que ela tinha viajado, e aí ela não estava, a balança dela estava subindo, ela estava fazendo, e a balança dela estava subindo, e ela estava fazendo, e a balança dela estava subindo, mas ela estava fazendo. Então, a primeira coisa, né, que eu falei para ela foi assim, olha, que é um pouquinho do que a gente viu aqui nessa mensagem do livro, do que a gente ouviu também dessa música da Marisa maravilhosa, que a gente foi num show dela maravilhoso. Olha para cima. Tem pessoas aqui que falaram com a gente essa semana que viajaram e não engordaram nada, emagreceram. Mas tiveram pessoas também que engordaram. Agora, a única certeza que a gente tem é que se você tentou, como o Felipe tentou, como o Felipe se organizou e se planejou para ganhar, entrou com outra mentalidade nesse final de semana, e mesmo assim você ganhou um pouquinho, é melhor um pouquinho do que um pocão. É melhor um pouquinho do que um pocão, moçada. Porque o pocão, ele é tão ruim, o pocão ele não é ruim pela quantidade de peso. Ele é ruim porque a gente esqueceu da gente totalmente de novo. Por isso que ele é muito ruim. Então, na hora que a balança deu uma subidinha aqui, o Felipe foi para um negócio que ele brigou a semana inteira, não sei o quê, recebeu os elogios maravilhosos e tudo mais, já se organizou no outro dia do jeito dele, está tudo maravilhoso. Né? E assim a gente vai embora e bota para quebrar. Então é sobre isso. É olhar para a gente e entender, falar assim, cara, mas se eu não estivesse fazendo nada, será que você. Então, se você fez, você ainda conseguiu ganhar peso, imagina se você não tivesse feito nada, era tonelada. Fica mais fácil. E isso não é mentira. Isso não é conversa de autoajuda. Eu detesto ficar conversando aqui de, negócio, não, não é só isso, não. Não é só isso. Fala, minha querida Lucimar.
Bom dia, Bom dia. ô Alexandre. Eu quase não venho aqui por causa do meu trabalho, esse horário, mas agora eu estou de férias, então estou tranquila. É o seguinte, é, eu ia mandar um WhatsApp para você, mas como eu tive a oportunidade de participar do shot, que eu quase nunca tenho, só vejo gravado, eu queria te falar o seguinte, que ontem eu encontrei uma amiga minha que eu não a via pessoalmente há 21 anos. E a gente só se falava por rede social e WhatsApp. E ontem eu fui tomar um café com ela e ela me achou muito diferente, tal, aquelas coisas de sempre, né? E ela fez cirurgia bariátrica em 2019. Ela me falou os números, mas eu esqueci. Ela tinha mais de 100 quilos, quase 120, 111, não lembro. Perdeu bastante, que eu também não lembro quanto. Eu só sei que engordou 10 quilos, desde que fez a bariátrica em 2019. Aí, claro, como é que não falar do MC, né? Falei, não saio mais daqui. Para mim, sozinha eu sei que eu não vou dar conta, não dou mesmo, e eu vou ficar para sempre no MC. E falei com ela do MC, falei mais ou menos. E dei o seu contato, ela vai entrar em contato com você, porque eu não sei assim, a questão, né, como é que tá para entrar e tal, para você explicar direitinho para ela como é que é o esquema, para ela entrar, quando ela pode entrar, que se eu não soube explicar, e ela vai entrar em contato com você hoje usando o meu nome. Aí depois você responde para ela, explica para ela direitinho o que ela quer mesmo. Diz ela que está ansiosa, que vai fazer, e então mais uma para o nosso time, para nossa família, né? Eu sou muito grata. Falei do meu marido, que você sabe a história do meu marido, que eu já te contei. É, já indiquei aquele livro para ela e ela, eu quero ler, já vai ler aquela Se Aguenta Ser Feliz, que eu te falei que foi o gatilho para o meu marido e a estratégia que eu usei, Conta né? aí a Que a gente estratégia, Lu, e fala do seu marido que as pessoas não conhecem. O que aconteceu com ele? Rapidinho. Meu marido foi por contágio meu. Ele tinha 111 quilos e já briguei, eu sou médica, né? Então já briguei várias vezes com ele, aquela coisa, né, que mulher faz, e não adiantava nada, isso há uns 3, 4 anos atrás. Aí, por contágio, ele vendo o que eu estava fazendo, né, tudo que eu estava fazendo, ele imprimia para mim todo o meu esqueminha lá dos materiais do MC. Eu fui aí devagarzinho, usando as estratégias, e quando o MC, na fase 1, indicou o livro, Você Aguenta Ser Feliz, falei, pronto. Aí eu falei assim, não adianta eu comprar e dar para ele o livro. Falei, eu sei, conheço o marido que eu tenho. Numa viagem, eu ajeitei para a gente ouvir o livro. A gente nada, que eu já tinha visto, né? Ele. Aí ele foi ouvindo, foi obrigado, estava dentro do carro, né? Então, aí ele ouviu o livro todo e foi o gatilho para ele mudar de vida. Hoje ele faz corridas, de finais de semana, domingo, entusiasmado, perdeu 26 quilos até agora. É, por contágio, por mim, por me vendo fazer e vendo o meu, né, a minha atitude, do como eu falo do MC e tal. Então, foi contágio. E então, assim, eu amo demais vocês, mudou a minha vida e eu não saio mais daqui. Então, ela chamando a Lúcia, Alexandre, ela vai entrar em contato com você, aí você vê com ela, conversa com ela. Maravilha, minha querida. Obrigado. Pode mandar todos aí para gente. Obrigado. Eu contei essa história do audiobook, porque a semana passada foi a semana que a gente apresenta o livro, e eu contei essa história, Lu. Não sei se você participou das reuniões, eu falei, teve aqui, a Lu pegou o marido dela, jeitosas, mulheres são perigosas, né, quando querem uma coisa, jeitosa, arrumou um jeito. E aí fica também essas coisas, né, gente? Quando a gente tem um propósito, né? Quando a gente quer as coisas, não sei o que, a gente dá um jeito, né? Então a Lu, ela sabia, sabe como é que é, foi estudando o marido dela ali, foi lá, meteu, e aí deu certo. Mulheres são perigosas. Quando querem uma coisa, ninguém segura. O único desafio nosso aqui
é fazer a gente querer pela gente, né? Um grande desafio nosso é fazer a gente querer pela gente. Moçada, a gente vem falando aqui muito, né? Eu vou dizer, Eliana Ferreira também, Eliana. Eu estou disponível se você quiser me mandar uma mensagem no individual. Hoje à tarde eu estou querendo até fazer um short, talvez às 17, para quem quiser entender melhor o GPS. Mas eu queria só lembrar para as Elianas que estão aqui, né, esse comportamento, entenda os vícios de comportamento. Né? Toda semana a gente vem aqui, todo shot que eu abro, Eliane, tem uma reclamação aqui de você. Todo shot que eu abro aqui não tem nenhuma gratidão. Eu ainda não consegui abrir um shot aqui que a gente é grato. Se a gente não for grato, moçada, tá aí o problema. Porque aí eu não sei por que que eu emagreço. Eu não sei, a gente está presa na escassez. Todas as vezes que a gente ficar preso na escassez, a gente tem tentado mostrar isso tudo para vocês, porque se a gente não entender isso, a gente não vai melhorar. E isso aí, é na hora que você fica preso nessa escassez, nessas crenças limitantes que a gente falou semana passada, elas vão te fazer desistir. Uma pessoa que participa de todos os shorts, participa de tudo, tá ouvindo tanta história bacana, não sei o quê, caramba, olha para você com mais carinho. Moçada, a balança não sobe do vento. Vamos parar com essa bobagem aí, caramba. Balança é um indicador que é muito objetivo, muito claro. Tá ganhando peso, moçada? Tem alguma coisa que você descontou na comida e na bebida? Acabou. Acabou. O restante é conversa fiada. O restante é conversa fiada. Ah, não, é porque é o meu. É porque eu estou fazendo atividade, é porque a minha massa magra é não sei o quê. Tá bom, só se você for atleta, bicho. Se você começou em uma semana e virou atleta em uma semana, pode até ser. Se você é uma pessoa normal, como a maioria daqui, caramba, a gente comeu as emoções. A gente se cedeu. Ou a gente não está bem emocionalmente também. Né? A gente está lutando com a gente, as emoções estão travando a gente. Está tudo bem entender isso. E na segunda semana também foi assim, gente. Então, mais uma pode acontecer. Uma semana pode acontecer. Mas a segunda semana vai acontecer de novo, você ficou abaixo de 75%. Então, todo mundo que está aqui, se ficou abaixo de 75%, tem que ganhar peso. Ponto. Não tem essa conversa, não. Ah, não, eu não sei o que é. Caramba, olha lá. Excesso de carboidrato, excesso de açúcar, sono, emoção. É isso. Não tem muita conversa. Ah, mas como é que eu saio disso? Você sai daqui se cuidando melhor. Você sai daqui entendendo, na hora que você vai entender o GPS hoje, que durante uma semana, provavelmente você deve ter resultado diferente durante a semana e final de semana. A grande maioria está entregando ouro aqui no final de semana. E aí você pergunta, caramba, o que que eu vou fazer melhor? Caramba, o que que eu vou fazer melhor? Agora, todas as vezes a gente ficar preso nisso aqui, a gente quer desistir. Né? A galera do domínio, manutenção que a gente encontrou, falamos também semana passada, eu quero voltar, quero revisar tudo, quero rever tudo, quero assistir tudo, não sei o que, para você desistir lá na frente. Aqui é o simples bem feito todo dia. Então, se você está no colapso, 4 semanas abaixo de 75, está no colapso, está nas trevas, está no casulo, está na gaiola, onde a gente quiser falar, levanta, começa com o detox, 4 semanas abaixo de 75, volta para o detox de novo, começa a se organizar mentalmente, começa a fazer boas escolhas, que a coisa dá certo, que funciona, que funciona. Agora, arranjar culpado não funciona. Querer colocar a culpa da gente não funciona. O que funciona é a gente olhar para a gente com carinho, para a gente botar para quebrar. Isso funciona, isso dá certo. Esqueci de comentar, as pessoas preocupadas aqui, Paty, com a Lu, não sei o quê. A Luciana e a Juna estão num programa agora de televisão fazendo uma gravação. Elas foram convidadas para fazer um programa. Já é a segunda vez que a Luciana foi lá. As pessoas que estavam lá fazendo a gravação ficaram super impactadas com o que ela falou, a história dela, e elas foram convidadas de novo para participar desse evento. Então, elas saíram daqui 6h30 da manhã, que é longe, não sei o que, tarará, e estão lá, botando para quebrar, falando para mais gente essa grandeza aqui do MC. Deixa eu pegar aqui, Silvinha, Bom dia, tudo bem, gente? tudo ótimo. Falar sobre esse contágio também. Eu, desde o primeiro dia do meu MC, eu tô com a minha tropa atrás de mim. Ontem não foi diferente. André não tá bem ainda, sentiu dor o dia todo, dormiu com um pouco de incômodo, mas a gente estava lá, fazendo o melhor pela gente, né? E eu
A minha balança subiu um pouquinho no final de semana, mas eu ainda considero que eu ganhei o jogo, porque eu sou alucinada com sanduíche. Eu sei que você também é, né, Alexandre? E se eu comer um sanduíche à noite, eu já estou com há 1 ano e 4 meses aqui no MC, é 1 quilo redondinho no outro dia, seja qual for a mais. Mas ontem eu realmente estava com muita vontade e eu fui e pedi para a Roberta. Então, eu já diminuí o carboidrato que eu peguei no marido da Roberta, tem o pão change, né? E não ficou devendo nada pro outro. Comi meu sanduíche feliz. Hoje subiu 300. Então, quer dizer, me planejei, fiz o que eu quis. No somatório da semana, com o que eu ganhei ontem, eu ainda ganhei o jogo, ainda perdi peso na semana. O participar desses eventos, não perca a oportunidade. Eu estou me organizando aqui, Alexandre. Bem provável que a gente vá no próximo, nem que for dar uma passada. E eu vou tentar levar a Bárbara também, para ela conhecer o MC de perto, sentir essa energia boa que foi lá ontem, ver se ela leva o Gaelzinho para dar umas corridas lá. E é isso, gente. Não percam as oportunidades de encontrar, que os abraços desses rostinhos que a gente vê aqui virtual são incríveis. A energia, todo mundo querendo ganhar o jogo. De novo, eu e Zetinha chegamos na retaguarda, mas nós chegamos de novo. E foi muito bom. Sensacional. Foi bom não, Silvinha? Foi sensacional, né, minha amiga? Sensacional, Foi. orgulho da coisa que está fazendo. E isso, Silvinha, leva ela, leva o Galzinho lá no sábado, ele vai adorar, para ter história para contar, para ele ver coisas diferentes, para a gente sair do nosso ambiente, moçada, ir para um ambiente que fortalece a gente, que glorifica a gente. Caramba, é bom demais, bom demais. Foi muito legal, muito sensacional. E novamente, né, da gente sentir orgulhoso da gente. É muito bom a gente ver todo mundo vibrando pelo MC ali, a gente ficou muito emocionado também. Né? Tantas pessoas torcendo pela gente, fazendo as coisas, contando histórias, né? Muito legal. Vamos junto por mais. Tem mais um enorme pra gente. Vamos embora. Fala, Liliana. Bom Bom dia, dia. pessoal. Eu queria só complementar o que você estava falando, Alexandre, das pessoas que às vezes ficam, mas eu não consigo emagrecer, eu não sei o que eu estou fazendo de errado e tudo mais. Eu sinto um pouco de empatia com essas pessoas, porque no começo eu senti isso também, e ficava anotando tudo o que eu estou fazendo de errado e tudo mais. E eu queria complementar dizendo que, por exemplo, essa semana eu não emagreci. E assim, eu tenho uma exata clareza mais forte hoje do porquê, né? Eu tive uma semana extremamente estressante, eu não dormi direito, teve um dia que eu fui comer muito tarde, eu estava extremamente estressada, o meu emocional estava alterado. Então, sei lá, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não fiz nada de errado, entre aspas. Eu comi minha comidinha de 3 em 3 horas, eu pesei, porcionei, tarará, tarará. Mas uma coisa que é muito, muito importante, que às vezes as pessoas não realmente, por mais que você pode falar 50 vezes, Alexandre, é vício de comportamento, é não falar, bom, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou tomar meu chazinho aqui, que a Júnia indica, e vou para a cama e vou dormir, a quantidade que eu preciso dormir, né? É difícil, às vezes, a gente desconectar. Durante a semana, a gente tem muitos problemas para resolver. E essa questão de subir na balança e ela não descer, dá ansiedade. E a ansiedade também nos prejudica, porque aí, nas pequenas porçõezinhas que a gente faz de lanche, de almoço, que mais a gente faz certinho, você acaba pondo um pouquinho mais. Você acaba exagerando um pouquinho na dose, né? Então, tem dias que a gente acaba pesando a comida e passa um pouquinho, passou só um pouquinho. Então, às vezes a gente vai se enganando, a gente vai contando pequenas mentirazinhas pra gente. Não é possível que só porque eu dormi pouco, eu fiz tudo tão certinho, como é que não baixou a balança? Né? Então, isso é extremamente importante. Tanto que no meu Acelera E, o meu desafio máximo vai ser me policiar para ir dormir na hora certa e acordar na hora certa e não deixar a correria do dia a dia atrapalhar essa rotina,
né, do bem, nessa rotina de se cuidar, de se olhar. Então, eu vou meditar mais, eu vou não sei o quê. Só que na correria do dia a dia, às vezes você não faz isso, você acaba se colocando de lado. Então, é muito, muito importante isso e ter essa calma, tranquilidade, baixar a ansiedade, porque esses dias, do mesmo jeito que você fica uns dias estressados, você vai ficar dias bens também. E é só fazer todo dia direitinho, ativar o GPS, olhar as porções, nananã, que vai descer, né? Porque essa ansiedade, essa altera o nosso emocional. E a ansiedade faz a gente também é, prejudicar na hora de pesar a balança. O intestino não funciona bem quando a gente está ansioso. Então, é muita coisa, não é só o fazer o dia a dia, o certinho todas as vezes na refeição. É o intestino, é o sono, é o emocional, é a ansiedade, não praticar o SPIRE direito. Isso é fundamental. Eu percebo claramente hoje que eu fiz tudo certinho essa semana, eu não emagreci e eu sei por quê, né? Eu consigo entender o porquê, né? Mas também pode ser que você não encontre nada, e tudo bem, a semana seguinte você vai continua fazendo certinho, mas fazendo tudo, não é só a comida, não é só o prato, é tudo que ela vai acabar baixando, não tem como. Baixo para todas nós, vai baixar para quem ainda está nessa ansiedade também. Tá bom? Um beijo, gente, boa semana. Muito bom, minha querida, arrasou. É, e, assim, o que eu vejo, assim, do que a gente tem que tenta trazer aqui, primeiro, a gente traz conhecimento para entender o processo, né? Que se a gente não tiver isso, a gente vai continuar na mentalidade de primeiro grau. A mentalidade de primeiro grau é aquela mentalidade do automático que a gente sempre está culpando o externo. Tudo é em função do externo. Tudo é em função do outro, e aí a gente vai entender que a gente tem um problema, é a genética, a menopausa, não sei o que e tal. E isso é um vício de comportamento, é um negócio genético que todos nós temos, que é o viés negativo. Então a gente tá tentando, primeiro, que a gente consiga entender essas coisas. E é difícil, por isso que a gente fala, tem que falar 10 vezes, e por isso que a gente precisa estar num ambiente desse, porque todos nós vamos oscilar nessa mentalidade do automático, que busca o culpado, e a mentalidade onde a gente está realmente liderando a nossa vida. Hoje, na fase 3, essa semana, na fase 3, nós vamos falar sobre isso. Liderar a nossa vida de verdade. Então, a primeira coisa é o conhecimento. Só que não é só conhecimento. Porque muitas coisas a gente sabe, é fazer. E aí, o fazer estão nas atividades que a gente direciona a vocês toda semana para fazer. Então, se eu não estou fazendo, você vai ficar ansioso pra caramba. Sabe quando que a. Lili, eu não posso ser tão diferente, e novamente, eu estou falando de observação de mais de 2.700 pessoas. Sabe quando que a gente fica ansioso mesmo? Quando a gente esquece da gente. Quando a gente sabe que a gente não olhou pra gente. Aí a ansiedade sobe. A balança é só um indicador. A balança ela não tem, ela vai dar aquele estresse ali, porque é o estresse da verdade. Você sabe que você fez, onde é que você escorregou, onde é que você não fez. Então, quando você vai para um partido, né, a gente já falou isso aqui, que vai acontecer como você falou, pode acontecer uma semana de não, porque seu corpo reagiu, porque você já emagreceu muito e seu corpo travou, vai acontecer. Mas você entrou em campo para ganhar é diferente do que você entrou em campo para arranjar culpado. É completamente diferente isso. É completamente diferente. Então a balança subiu, você vai. Não sei quem colocou aqui no chat que teve uma crise, acho que foi a Cláudia, teve uma crise de compulsão essa semana, no final de semana, não sei quem, engordou 1,1 kg, não sei o quê, já está aqui, volta hoje. Então aí são crises. Eu tentei e não consegui, mas eu entendi claramente o que aconteceu. Eu não vou vir aqui falar que eu estou perdido. Não, não, eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que aconteceu, eu sei o que é que aconteceu. Então a gente fica estressado realmente quando a gente mente para a gente. Quando a gente mente para a gente fica estressado, a gente fica ansioso, a gente come mais, a gente quer desistir. Então o grande lance é isso. E aí a gente vem falando muito, você pergunta à pessoa, peraí, qual que é a sua meta dessa semana? Ah, você não tem. Qual é o Spire? Ah, também não fiz. Você pegou as suas fortalezas? Nós estamos na semana, estamos entrando na semana 4, hein, galera? Todo mundo aqui já deveria ter feito o exercício das fortalezas. Todo mundo que está entrando na semana 4 já deveria ter desengavetado as suas fortalezas, inclusive quem está aqui há muito tempo.
Ah, eu já fiz esse exercício. Você fez? Então me fala as suas 6 fortalezas aqui na ordem, por favor. Escreva no chat para mim, quem sabe. Se você não sabe, você não fez o exercício. Você sabe, quem está aqui nesse chat agora, nós temos 150 pessoas aqui que conseguem me passar as suas fortalezas da primeira até a sexta, de cor e salteado e com boca cheia. Eu fui responder o questionário e eu falava assim, gente, eu esqueci as minhas fortalezas, pelo menos as 6 primeiras. Aí eu corri lá para ver, porque a gente esquece mesmo. Porque se a gente A não gente esquece. regar, mas do É, negativo a gente não esquece. é. Então, moçada, a gente está sendo estimulado, temos exemplos todo dia para fazer o que tem que ser feito. E o nosso papel aqui, lembrando todo mundo aqui, não é fazer. Eu não venho aqui para fazer reunião legal, moçada. Eu venho aqui para fazer reunião legal e que a gente mude o comportamento. Que esse é o meu objetivo aqui. E que a gente ganhe o jogo, tenha resultado. Vir aqui toda semana e falar que está perdido é um triste vício de comportamento que vai fazer você desistir. Que é o pior. Que ele vai fazer você desistir e não tem. E na hora que você pensar em desistir, fala assim: qual que é a solução? Qual que é a solução? Se você desistir, qual é a sua solução? Porque você vai voltar lá para o ciclo de adoece que a gente colocou lá de novo, remédios, dietas e frustração. Você vai continuar nesse ciclo aí? Então, como é que a gente conversa com a gente sério? É sobre um pouquinho sobre isso, por quê? Porque nós ainda agimos com a gente como criança. A gente age com a gente como criança. Então, o que que a gente está pedindo essa semana aqui dos líderes, para aproveitar o Acelera aí? O que que eu faço essa semana? Moçada, essas 2 semanas são semanas extraordinárias. Eu gostaria, e a gente começa a acelerar, eu gostaria que cada um escrevesse, como a Lidiane escreveu, o que que aprendeu até agora no MC. Quem é você e o que que você aprendeu até agora. É para lembrar para a gente do porquê que a gente está aqui. Eu estou aqui para cuidar dos meus vícios, para garantir que eu continuo na trilha, para garantir, como a música da Marisa, a vida vai piorar. Se a gente não se esforçar todo dia, a vida vai piorar, não vamos se enganar, não, a vida não vai melhorar. Não, eu vou esperar minha vida melhorar. Não vai melhorar, meus amigos. A vida vai piorar porque a idade vai piorando. É normal, é natural, é científico, é tudo. Então, se a gente não melhorar aqui, não começar a cuidar da gente, não vai ter jeito, vai chegar lá mal. Vai chegar lá mal. E chegar lá mal, porque nós vamos passar de 100 anos. Não vai melhorar, não vai te ajudar. Então, como é que a gente entende essas coisas? Fala assim, caramba, e eu posso cuidar comigo. Então, o líder da semana é para fazer isso. É para ter a capacidade de colocar uma música que te eleva. Caramba, moçada, se vocês não conseguem pensar em uma música que te eleva, escutar e colocar no grupo, se isso for difícil para você, você precisa realmente de ajuda. Especialista. Porque eu não consigo descobrir a música que eu gosto, não consigo escutar e não consigo postar. Eu não consigo falar por que que eu estou aqui, o que está valendo a pena isso aqui. Caramba, bicho. Então você vai desistir. Então você vai desistir. Tá tudo. Tem um complô aqui para você desistir, porque a gente quer complicar. Acabei de dar um exemplo de pessoas que. Olha, nossa, o exemplo que eu dei no início é pessoas que emagreceram 50 quilos aqui. Eu vou pegar mais um gancho da Carla que colocou aqui. Olha, agora a gente fez o ciclo de estratégia. Tá, o que que é essa semana? Carlota, essa semana acelera aí. Tivemos reunião semana passada. Tivemos lançamento no short do Acelerar semana passada. Tivemos mentoria à noite da semana passada. E a gente está dizendo aqui que a gente não sabe o que fazer, o que vem pela frente. E o que eu quero lembrar? Aí eu lembro, uma fala que me tocou muito semana passada, foi a fala da Zete. A Zete emagreceu 58 quilos, está mantendo os 58 quilos. Sabe o que ela falou, Liliana, na semana passada? Que ela não estava olhando para ela do jeito certo. Que a médica falou para ela e a médica falou com ela: Uai, mas espera aí, Eu vi, você eu não está vi. olhando, mas você está olhando para você, Zete? Porque não é sobre peso. Ah, mas eu estou perdendo peso. Não sei, não é sobre peso só, não. A médica alertou para ela: peraí, você está olhando para você? Uma pessoa que não consegue levantar 1 minuto da cadeira para tomar água, está olhando para você? Então, não adianta você falar assim para mim: olha, eu estou fazendo todas as estratégias no automático. Não adianta nada disso. Eu estou fazendo tudo e não nada dá certo. Não sei o quê. Só a forma de você falar, a gente já vê que a gente está estressado. A gente está sem leveza. A gente está sem certeza do que a gente está fazendo.
Se a gente não tiver certeza do que a gente está fazendo, a gente desiste. Deixa eu falar uma coisa para E é, vocês. Nós só e- para completar um negocinho aqui, nós fomos no evento, a gente trabalhou no sábado aqui, Luciana, a gente trabalhou até 2 horas da tarde. Aí a gente foi para o evento encontrar com a galera do MC, a Flávia Salek, que veio lá de São Paulo, não sei o quê, fomos para um show. Encontramos com outra galera lá do MC, não sei o quê. Voltei tarde, claro que eu tomei a minha cerveja mais do que eu deveria, mas não tão mais como deveria, mas foi a mais, beleza. No outro dia, 5 horas, 5:30 da manhã, a gente estava organizando as coisas para participar desse evento, com capricho, dentro das nossas limitações que a gente tem aqui de recursos, não sei o quê, para fazer as coisas com capricho. Carregando as coisas, o carro já dormiu com as coisas organizadas aqui para levar, para a gente não atrasar, para não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Mas sabe o que move a gente? Porque a gente tem um sonho maior. A gente tem um sonho, porra! A gente é apaixonado por isso aqui. A gente adora conversar com gente, a gente adora transformar a gente. Né? Tem uma querida que está aqui comigo hoje. Eu falei muito da conversa que a gente teve ontem, e essa conversa eu vou comentar muito aqui com a galera do MC, que tem umas coisas que a gente vê que é o seguinte, cara, eu sei que eu tô mal, eu sei que eu estou fazendo errado, eu já sei onde que eu tô, e eu não consigo caminhar. É um vício de comportamento, mas já é um vício avançado. Pelo menos você sabe aonde você está. Já é um vício avançado. Você já sabe onde é que você está. Tem gente que nem sabe onde é que está. Mas beleza, agora eu não faço o que tem que fazer. Aí começa, e aí uma fala, a gente conversando, explicando dessa integração, dessas três coisas. Eu falei assim, não, agora eu entendi que o emocional abala. Não, o emocional ele define a manutenção, não é que ele abala. Não. O emocional ele define. Ele define pessoas que passaram um ano aqui no MC não sabe comer. Pô, pelo amor de Deus, passou um ano aqui, viveu, emagreceu, contou história, fez live, não sei o quê, não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer, tem que voltar lá tudo de novo. Você não está fazendo, é diferente. Você não está fazendo, é diferente. Então, agora eu tenho que sair também desse vício de comportamento, que é o que a gente falou semana passada também, que foi brilhante, que é a Aninha trouxe, que é o vício da punição. Então, agora eu vou passar fome. Não. O que a gente viu aqui, adorei o Felipe, ele falou assim, caramba, que ele entrou para ganhar o final de semana, não foi tão bom assim, ele falou assim, não, e agora eu já estou fazendo tudo certinho. A outra que teve a compulsão, que não, e hoje eu já sei, vou fazer tudo certinho. Porque eu não preciso ficar me punindo, mas entendi. Acolha o seu sentimento e vamos embora, botar para quebrar. Mas a conversa foi, Liliana, ainda foi assim, mas sabe o que é? É que eu estou com um negócio no ombro, e o negócio no ombro, eu estava lendo que a menopausa dá negócio no ombro. E aí esse negócio que eu estou sentindo é feito da menopausa, não sei o que e tal. Porra, bicho, lá vamos de novo? Colocar mais obstáculos na nossa vida? Claro que a menopausa piora, claro que a idade piora, mas o que piora de verdade é a gente não olhar para a gente e caramba. Então, se você está no colapso, está ferrado, tira o álcool e açúcar 30 dias, para você se organizar melhor, para você se nutrir melhor, para você entender o que você quer melhor e vamos embora. O MC fala que a gente precisa de prioridade na vida. Quais são as nossas 3 prioridades da semana para a vida? O que eu quero fazer? Qual é o meu sonho grande? Sem isso, moçada, a ansiedade aumenta, a frustração aumenta. Então, muito cuidado. Eu estou falando o caso da Zete, para mim, ele é extraordinário, porque ela está perdendo peso e mesmo assim tem oportunidade. Ela viu que eu falei, eu fiquei tão feliz semana passada que ela falou assim: caramba, eu posso perder peso e ainda mesmo assim estar no automático? Posso. com É mais do certeza. que isso. Ô, Alexandre, mas você não tem briga na balança, não tem nada, e está olhando para você todo dia? Sim. E tem dia que você fica no automático? Sim. Mas é possível tomar uma decisão bacana. Por quê? Aí eu mostrei aquele vídeo, Liliana, não sei se você viu, que agora é para a gente escutar todo dia. Difícil é nunca. Ah, Sim, não. O eu vi. fácil é nunca. O Faça difícil é nunca. para quem não começou. E o simples é o fazer todo dia. Isso é o É fazer MC. todo dia. Isso é o MC. Só que são 5 minutos todo dia, caramba!
Tem que avisar ela que a menopausa não é só coisa no ombro, não, dá coisa no corpo inteiro, Fábio. E a gente tem que se cuidar cada vez mais por conta disso. Mas só para dar um. Eu vejo as pessoas, estou super feliz que eu emagreci 8 quilos, que eu emagreci 10 quilos, que eu emagreci, estou muito feliz. É muito fácil você ficar feliz só quando a balança baixa. A gente tem que ficar feliz pelo contexto, por estarmos no MC, por estarmos cuidando da gente, por estar tendo uma oportunidade de mudar os nossos vícios, de mudar a nossa rotina, e é uma luta diária. Não é agora mudei, agora eu sou outra pessoa. Não é assim. Todo dia a gente vai lutar contra a gente aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Então, e é todo dia estar feliz, agradecido e animado porque a gente está nessa luta. Tem muita gente que não tem ideia do que é essa luta. Ah, eu sou assim mesmo, ah, eu não sei o quê, ah, eu não consigo ficar sem um pãozinho, ah, eu não consigo. Você consegue, mas isso é mudança de comportamento que é todo dia, não é só uma vez, não é assistir só uma vez a mentoria, né? Ah, é isso mesmo. Todo dia a gente tem que levantar. Hoje mesmo eu levantei e falei, por que que eu estava tão mal-humorada, tão mal ontem? E entender o porquê disso. E o resto é o básico bem feito, é fazer todos os dias. Eu não tive um único dia nesses 5 meses que eu não ativei meu GPS. A única vez que eu não ativei foi porque o GPS estava com um probleminha lá, não deu para colocar. Só. Então, todo dia fazer. Então, é isso. É ficar alegre, feliz e grata também no dia que a balança sobe. Tá bom? Um Ô, beijo. ô, Lili, e essa pergunta é fundamental. Por que que eu não estava tão bem assim ontem? É, O que que me tirou do que tá me, qual que é essa angústia? Deixa a angústia, é. moçada, a angústia. O que que é essa angústia? E vamos embora, porque nós estamos fazendo uma coisa boa para gente. Você acredita no MC, no que o MC não? Na vida a gente precisa, para a gente conquistar as coisas, é de uma decisão? Você acredita nisso? Acredito. Mas o que que tem que ter a mais do que essa decisão, Liliana, você sabe? Da decisão de fazer essa mudança? Porque a gente já decidiu fazer várias Tem que coisas ter pela um gente sonho, muitas tem que ter vezes. um desejo e tem que ter persistência. Rotina, tem que olhar para dentro de si e falar o que que eu quero, né? O que eu falei, o que que eu quero, o que que eu preciso, onde eu quero chegar. Eu quero continuar assim ou eu quero mudar? É a busca de um sonho, né? De um novo bem-estar consigo mesma. Ótimo. Aqui tem gente completando aqui. Que bom, moçada. Perseverar, atitude. Uma atitude dispensa promessa, determinação, empenho, decisão, mas praticar atitude. Moçada, vou falar para vocês uma coisa assim muito importante. A minha esposa e a maioria de vocês aqui e a gente ao longo da vida toma várias decisões na vida. A gente decidiu fazer cetogênica, a gente decidiu tomar um remédio, decidiu lutar pela gente de várias formas. Não é só decisão. Antes da, é a decisão, mas antes da decisão, lembra de uma coisa muito simples. O que você vai fazer é viável, é possível e é sustentável na sua vida? Porque se você for tomar uma decisão para fazer uma loucura, que você não vai conseguir manter, é o ciclo que Sim, adoece. Então, essa reflexão não é, porque a gente sempre fica falando assim, não, você tem que tomar uma decisão. Não é só tomar uma decisão, não. Você tem que tomar uma decisão de algo que vale a pena para você. Faz sentido para você, que você consiga manter. É isso que nós estamos perguntando aqui, refletindo sempre, para ter essa conversa. Peraí, minha balança subiu, mas isso aqui é viável para mim? É, porque é trilha, não é trilho. É trilha que a gente está te dando, não é trilho, caramba. É uma frasezinha tão pequena, por isso nós vamos bater muito. Quem foi lá no, no evento, viu os nossos banners que a gente fez lá, um banner que a gente ainda tem que melhorar, mas ele está ali, a essência do MC. É viável, possível e sustentável? É isso que você tem que saber aqui se você decidir isso.
se a decisão está aí, porque senão você vai gastar energia. Aí, mas você tem que decidir. Decide, entenda e faça mesmo. Mas senão você gasta energia. Então, sempre da gente lembrar, na hora que a gente está ali na queda, você fala assim, poxa, mas isso aqui é viável, possível para a minha vida? É. Eu vou conseguir manter? Vou. É isso. Levanta e vamos embora. Porque não é só decidir, não é só força de vontade, não é só determinação. Ninguém aguenta ficar sem carboidrato a vida inteira. Quem gosta de beber e não é extremista, não precisa parar de beber completamente, não vai conseguir ficar sem beber a vida inteira, mas a gente vai conseguir diminuir a vida inteira. Cara, como é bom eu diminuir os meus excessos minha vida inteira. Então é sobre isso que a gente está fazendo aqui, e aí por isso que a gente consegue levar. Agora, o grande lance é vencer a gente mesmo. Porque isso aqui é viável, possível, sustentável para todo mundo. Mas como é que você sabe disso? Olha o ambiente que a gente trabalha aqui, participa, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as realidades, pessoas com todos os enfrentamentos de vida aqui botando para quebrar. Caramba, então aí você olha aqui para o ambiente e fala assim: é possível. É para todo mundo, é para todo mundo. É para todo mundo, um negócio incrível. E aí a gente vai. Então, é, é um pouquinho sobre isso aí, gente. Deixa eu passar aqui para a Lúcia. Bom dia, MC. Bom dia, Alexandre. Estou aí quase um mês sumidinha, quieta. Foi necessário eu recolher para absorver e entender toda a situação que nós estamos passando em família, né? E ouvindo a fala de vocês, ouvindo a fala da Lucimar, ouvindo a fala da Rose na sexta-feira, até eu reagi para correr, né? E foi de grande fundamento para mim a atividade física, eu descobri no MC, né? Porque no MC, até o MC, eu nunca pratiquei nenhuma atividade física. Caminhava, me arrastava, às vezes pedalava com os meninos na pandemia, eu pedalei com eles para sair de dentro de casa e tudo. Enfim, o que eu quero falar é que eu estou há 2 anos e 4 meses no MC e nunca fui posta à prova igual eu estou sendo agora e vivendo as minhas fortalezas, buscando meu equilíbrio emocional, tão forte como e colocando em prática todo o aprendizado, né? A alimentação, como eu sempre falei, graças a Deus eu não tenho nunca tive compulsão. Eu não sabia era comer. E aí também nesse desafio que nós estamos enfrentando, continuo com minha organização da alimentação normal, sem sacrifício nenhum. Foi uma coisa que eu aprendi, me faz bem, eu gosto e estou tranquila. Agora, trabalhar o emocional e eu tenho 49 anos, já passei. Eu falei assim: olha, ontem eu vinha comentando com a Alencar e a Maria Clara no carro. Eu falei: olha, eu passei por enfermidades, passei por coisas muito difíceis, a minha pessoa. Agora, quando fala com o outro e que o outro ainda não teve esse conhecimento que eu estou tendo, aí dói. Aí dói muito, porque meu pai, em janeiro, quando me viu com o Alencar, ele ficou tão entusiasmado de ver o Alencar correndo, se alimentando direitinho, feliz, com energia, mudanças, né? Com várias mudanças. E eu vi que ele se esforçou, mas ele não tem o conhecimento que eu tenho. Ainda por várias vezes eu falo: mãe, pai, entra no MC. Ah, é muito caro, no momento eu não consigo. Ah, é muito caro. Pai, qual o caro que você acha que é caro? Vamos lá, qualquer coisa eu falo com o Alexandre, a gente se organiza, pede um desconto, divide milhões de vezes, mas vamos fazer o MC com minha mãe? Não, depois. Aí eu ensino, desse meu ensinamento de janeiro para cá, ele estava com 130 quilos, foi para 118. Mas hoje eu falo que peso é só uma questão, é só mais uma questão do MC. O que mais prevalece são os ensinamentos, são as fortalezas, são o equilíbrio emocional, o aprendizado do dia a dia, é o dia a dia, não é
Eu falo muito assim, gente, quando pessoas perguntam quanto quilos você perdeu, às vezes eu nem gosto muito de falar, às vezes eu falo, porque vai muito além de peso, né? É uma mudança de vida, são mudanças de pensamento, de corpo, de mente, de alma, de tudo. É quebrando crendices que nós criamos ao longo do tempo, né? Coisas que vai colocando na nossa vida. E aí eu queria falar, era isso, que meu pai, ele de 130 foi para 118. E aí eu fiquei feliz, mandava foto comendo, mandava foto correndo, mas eu falava, pai, faz o check-up. Ah, não, você é igual sua mãe, quer viver em médico. E eu falei, pai, é necessário a gente levar o carro para dar um ajuste, igual o Alexandre fala. Você não leva seu carro aí, os dois carros aí da mamãe vivem em oficina, então leve sua máquina para ser cuidada. E ele, não, depois pai marca, é muita coisa, estou cheio de audiência, é muito trabalho. E esse muito trabalho, eu e o Alencar percebemos que ele está doente há 2 anos, mas ele não aceitou, não nos ouviu, não levou a máquina, teve que sentir muita dor para nós descobrirmos essa doença. Aí uns médicos lá, que ele está internado, fala que as dores é da coluna. Ah, tomara que seja. Outras pessoas de muito conhecimento já me prepararam, já me fortaleceram, que é proveniente da leucemia. E aí, meu pai, com essas muitas dores que ele vem falando, a minha mãe veio falar: Ah, Lúcia, essa dor que eu e seu pai estamos sentindo é das vacinas, você insistiu para a gente tomar vacina. Mãe, por favor, sem isso, por favor. Com meu pouco conhecimento da biologia, mãe, pelo amor de Deus, não fala uma bobeira dessa, enfim. E deixaram passar. E aí, meu pai está aí diagnosticado com uma leucemia. Nós vamos ter a primeira consulta, era para ser hoje, que inclusive eu quero agradecer imensamente. Desculpe alongar, gente, mas eu precisava falar. E me escutem, porque vai servir para muita gente. Nós conseguimos, com a Lu Nunes, da nossa médica e oncologista do MC, adiar a consulta do meu pai para hoje, mas como ele está internado, ele não vai conseguir fazer essa primeira consulta com a hematologista hoje. Nós vamos deixar para quarta, igual estava agendado. Ainda não temos diagnóstico da própria hematologista que vai acompanhar ele. Mas nós já sabemos da gravidade. Bom, sabe eu e meu irmão e um primo, que eu comentei com eles. Tive que comentar com alguém fora minha família. É que é grave. É muito grave, muito grave. E aí eu quero resumir bem seriamente. Eu fazendo a faxina semana passada, até coloquei nos grupos, e eu peguei todos os meus exames. Eu fiz um exame com o doutor Luciano, que até faleceu esse ano por infarto. E o doutor Luciano, toda vez que me vê lá no IMEB, ele e o Leonardo falam assim para mim: Lúcia, você renasce das cinzas, é incrível. Como é que você passa por tanta coisa e vem aqui tão bonita, feliz, contando, ai, venci isso, venci isso. Mas é porque eu me cuidei, mesmo sem saber, como eu tenho conhecimento hoje do autocuidado, eu fui me cuidando e fui me organizando, ao contrário do meu pai, que se tivesse sentido as primeiras dores, tivesse ido, poderia ser que possa ficar viesse ficar melhor. Também ainda não sei, sem julgamentos, vamos aguardar, vamos viver o momento de cada dia. E eu fui me cuidando, e eu vou falar, essa obesidade, se você não buscar o equilíbrio, se você não lutar, ela lhe mata. Mata porque eu estou vendo aí a prova viva do meu pai. Ela me matou por várias vezes e eu revivi por várias vezes. E pai está aí, com 80 quilos de 130. Quando ele estava emagrecendo, eu falei assim para ele, eu sou muito atenta. Por telefone eu falei, mãe, essa perca de peso do meu pai não é normal. Vocês não estão fazendo organização alimentar, não estão cuidando da mente, não estão fazendo check-up, não estão vendo o que está acontecendo no corpo de vocês. Meu pai está emagrecendo muito rápido. Não, a sua mãe está me matando na concha, tirando isso. Eu falei, não, posso ser que mudou a alimentação, mas tem algo errado por trás desse emagrecimento. Então já era o câncer, né? Já é o câncer, a leucemia. E é isso que eu quero falar para vocês. Quero agradecer todo o apoio. Eu vou falar. Se eu não tivesse no MC, eu acho que eu tinha ido
de água abaixo, mas assim, de ladeira abaixo, não no sentido de comer, de engordar. Ganhei peso. Nesse emocional aí, eu tô entre 1 quilo, 1,5 quilo de ganho de peso, bem consciente do que esse ganho de peso é o meu coraçãozinho que está doído, muito doído, mas nem me preocupo com esse peso, porque eu sei de tudo que eu aprendi e que está na minha mente, no meu coração, no meu corpo, para testemunhar que o MC é transformador, ele é vida, ele é muito vida, ele é tão vida que eu me silenciei que na semana que eu descobri esse problema do meu pai, que eu já vinha salientando isso para eles, eu fiz a minha bioimpedância e em um mês eu ganhei 4,8 kg de massa magra. É impressionante, é impressionante. E aí eu não vim divulgar, não coloquei foto da minha bioimpedância, não fiz nada. E eu estava ganhando peso e eu falava, nossa roupa está folgada, mas todo mundo, eita que perna, eita que braço, eita que aquilo. E eu falei, não, vou fazer a bioimpedância. Eu sei do que eu estou fazendo, mas é bom fazer para ganhar credibilidade até para mim mesmo, né? E aí fiz e ganhei massa magra. A nutricionista que me acompanha na questão só do peso, da bioimpedância e do acompanhamento que eu não posso ter a Júnia particular, né? Ela falou assim, Lúcia, é incrível, você fez exame, como eu falei, né? Voltando aqui, o Luciano, que fez esse meu exame, que eu entrei numa câmara lá, parecendo uma ressonância magnética, e eu peguei esses exames aqui, eu falei, caramba, 98 quilos. E eu estava tomando Saxenda, e os médicos investigando esse meu emagrecimento para poder eu fazer a bariátrica, para operar da perna, e uma coisa trazendo outra, uma bola de neve, nada se descobria. E em 2 anos eu não fiz bariátrica, não fiz cirurgia vascular mais uma vez da minha perna. Estou caminhando, correndo, fazendo 16, 21 quilômetros, indo para a academia. E eu vou salientar, nesses um mês aí que eu estou com essa avalanche aí com meu pai, eu não deixei um dia sem fazer minha atividade física, um dia sem fazer minhas orações, um dia sem comer minha comida, sem montar meu prato, sem fazer meus lanches, sem cuidar da minha família e principalmente de mim, porque é necessário e eu estou testemunhando. Tem dias que eu vou mesmo para falar e eu ligo assim para o meu pai: pai, hoje eu estou na academia por você, porque você não se atentou, mas eu estou aqui. Quem sabe Deus pode fazer uma reviravolta, né? Porque as orações, a fé faz reviravolta. Eu sou testemunha disso. Vim de um câncer, vim de problema circulatório na perna, vim da obesidade, do inchaço, da inflamação, das doenças, e estou aqui. Eu me sinto uma pessoa saudável em todos os sentidos. E de quebra magra, né? Tem que falar que eu estou magra mesmo. Mas repito, o MC é vida. Quem sabe, se Deus der uma oportunidade para ele, ele possa vir fazer parte do MC, ele e minha mãe. Que eles esqueçam que tudo é o financeiro, e o financeiro agora eles estão pior do que nunca. A graça que meu pai tem um excelente convênio de frutos do trabalho dele, mas eu e o Alencar, essa semana, de Pix que a gente já mandou e já fez, eu falei assim, poxa, se 2 anos quando eu entrei tivessem acolhido a minha ideia, o Pix que eu já mandei para o Alencar dava para ter pago 10 MC. Mas é isso, eu me fortalecer a cada dia, rezar, rezar. Quase não tenho entrado no shot porque o corpo, a mente está cansada, eu fico dormindo, aí ligo o shot, aí às vezes durmo. Às vezes não ligo a câmera, mas tenho ido fazer essa atividade. E aí eu tenho rezado muito. E aí também é um momento que eu tiro de manhã, que todo mundo sai, eu entro lá no quarto, faço minha autoavaliação, faço minhas orações e estou seguindo. Não está sendo fácil. Deixei de viajar, comprar passagem de 5.000 para mandar dinheiro para eles, para ajudar. Quem sabe que o câncer eu vivi isso dentro da minha casa, eu passei por isso, é gasto, é medicação, é tudo. E meu pai está precisando. Eu falei, eu não vou. Combinei com a Alencar, de comprar uma passagem de 5.000 no bate e volta, ida e volta, dá 10.000. Vamos
pegar esse financeiro e vamos ajudar pai no que necessário. E aí fico com medo do meu pai partir e não ter visto ele nesse momento de dor. Mas nas minhas orações com minha pequenez, eu falo, Deus, segura aí as pontas, deixa. Eu já estou com passagem tirada para o dia 7 de novembro. Vou ficar uma semana no Piauí. A Clara vai fazer prova, que inclusive nós levamos ela esse final de semana para Goiânia. E ela fez prova, veio muito feliz, fez uma excelente prova. Não sei se vai vir a aprovação, mas fez o melhor dela com todos os estudos. E eu ali firme, ela olhou assim ontem à noite quando nós chegamos, mãe, você ainda vai organizar tudo? Eu falei, vou, filha, para amanhã. Ela falou, mãe, eu me espelho tanto na sua coragem, porque você, do jeito que tá, me levou com meu pai, escolheu o hotel, ficou feliz, ficou lá sentada dentro de um carro. Ontem, Goiânia é um caos de vestibular, é uma coisa horrorosa, não dá nem para contar. E nós ficamos dentro do carro de 7 da manhã às 6h20 da tarde, esperando ela fazer prova para dar esse apoio para ela. E eu vendo ela se esforçando, me apoia também, me deixa eu seguir em frente, porque é assim, é a vida, é a lei da natureza. Um cai, outro levanta, um se apoia e outro vai indo em frente. E é isso que eu tenho para agradecer a vocês. Obrigada mais uma vez, Alexandre, a Júnia, a Luciana, aos meus grandes amigos que eu construí dentro do MC, que é a minha família que eu acolhi, né? Eu falo assim, a gente vive muito melhor no virtual que o pessoal do MC, é tão verdadeiro, abre a alma da gente, até mesmo por aqueles que têm convivência com a gente, que não escuta, não vive o que a gente vive, não aprendeu a viver. E o MC é vida, e eu quero agradecer na pessoa da Lu Nunes, que inclusive está agora lá em Amsterdã, no Congresso, e me mandou uma mensagem linda hoje de manhã, falando, confia, Lúcia, uma boa semana para você e vamos confiantes, um dia de cada vez. Como eu sempre vivi, nos meus 49 anos e agora posto à prova, é um dia realmente de cada vez. E obrigado, obrigado, estou firme. Estou firme na medida do meu possível. Desculpe a ausência, mas eu estou fazendo também o meu melhor no momento que eu estou passando. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, minha querida. Obrigado. Obrigado a gentileza, né, de vir aqui conversar com a gente, conversar com ela, ter certeza das escolhas, né? Essa foi a liderança da Lúcia, né? A liderança da semana. Poder fazer escolhas em momentos tão difíceis, né? Escolher o que eu posso fazer dentro da minha realidade. E tem várias pessoas que estão com desafios aqui, né? Então é sobre isso. Eu sou muito grato pela Lúcia, pelas pessoas que realmente ativam o GPS aqui com a gente há muitos anos, porque ele fortalece a gente, né? A Lúcia ela não tem faltado desafios na vida dela ultimamente, mais desafios, e ela vem conseguindo ficar de pé. Mas porque ela vem treinando muito. Ela treina muito. Ela tem certeza do que ela está construindo aqui. Tem que ter certeza do que a gente está construindo. Me veio até uma pergunta assim para todo mundo que está aqui. Às vezes parece que que a gente participa disso aqui com raiva. Vocês estão participando disso aqui com raiva, gente? Por que vocês estão com raiva? Por que vocês estão com raiva de estar brigando por vocês? Estar fazendo algo por vocês? Ter um caminho possível, viável e sustentável pela primeira vez? Por que a gente está com raiva? Não tem que ter raiva da gente, não. A gente tem que ter orgulho da gente. A gente tem que ter orgulho da gente. Só não vai ser do jeito que a gente quer. Linha reta, dar tudo certo o tempo inteiro, balança descer o tempo inteiro, não ter problema na vida. Só não vai ser do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que estar muito feliz que a gente está fazendo algo grande pela gente todo dia. Está fazendo 1% que a Lúcia falou aí todo dia. E aí vai. E aí vai. E aí melhora. Porque se você tivesse com 33, se não me engano, Lúcia, 33 quilos a mais, com os problemas na perna, com problemas de mobilidade, com a bolsinha cheia de remédio, enfrentar esses desafios, moçada, com pesos na alma gigantescos, toneladas na alma, aí é um problema enorme. Adoece a família inteira. E alguém precisa dar o exemplo na família. E alguém precisa ter discernimento nesses momentos na família e tal. Então é um pouquinho disso que a gente está fazendo aqui. Senhorita Anjinha,
Mas a Anjinha só quer saber de viajar agora, não quer saber mais do MC. Agora é só viagens, é isso. Bom dia, completando seu pensamento aí. Se a gente está com raiva, talvez não aguente ser feliz, né? Porque a gente faz de tudo bem, sorrindo, achando bom para todos, mas para a gente é porque a gente não aguenta, né? A verdade é essa. E eu queria falar um pouco, né, essas 3 últimas semanas, dos desafios e das superações que passei aqui, porque foi uma semana após a outra acontecendo. Primeiro foi a história de Aurora, né, do exame dela, que a gente teve que fazer uma biópsia, eu fiquei assim muito tensa, tal, fazendo o meu melhor, mas metendo o pé na jaca, dentro do permitido, mas no exagero. Então foi a primeira coisa que eu percebi que fiz, que foi o descontrole na alimentação. E veio todo mais, descontrole emocional, buscando tomar minha água, fazer o que estava dentro do possível, mas totalmente consciente do descontrole da compulsão alimentar. E na semana seguinte eu perdi um amigo de infância meu, e foi um momento muito difícil de uma família de 14 filhos, né? E eu convivi os melhores anos da minha vida, da infância, com essa família, e a pessoa que faleceu de um infarto fulminante tinha a minha idade, e foi uma coisa que me chocou muito, e eu fiquei também, a primeira coisa, me descompensei na compulsão. E junto veio as demais coisas, do emocional, do não dormir bem e tudo mais. E na terceira semana, num momento muito feliz, que foi a viagem que eu fiz para o aniversário de uma prima, no interior de São Paulo, em Roseira. Era tão longe o negócio que já estava perto do Rio de Janeiro, a gente chegou aí até a Paraty, tão perto que lá já era. Fui para Guarulhos, de Guarulhos, pego um ônibus, vai para São José dos Campos. São José dos Campos, ela esperou a gente mais 2 horas de viagem de carro, um negócio lá no fim do mundo. Foi linda a festa dela, maravilhosa. E foi um momento super especial, onde eu pude fazer minhas escolhas com muita consciência, com muita alegria, né? E as pessoas dizem, eu não acredito que tu tá aqui nessa festa e tu vai comer isso aí. Eu disse, vou, isso aqui. Ah, então também tu vai comer isso? Não, isso aqui não, porque minha escolha é isso e não é isso. E naquele momento que eu estava, era um jantar, e tinha o jantar e vinha o bolo com os doces, e eu disse, eu estou na casa da aniversariante. Tudo que sobrar vai ficar aqui na casa. Então, hoje eu vou escolher o jantar. Amanhã eu escolho o bolo. E no dia não comi bolo, não comi doce, deixei para o dia seguinte o bolo, e o doce no terceiro dia foi que eu vim comer. E assim, foi a maior prova do autocontrole, do quanto depende da gente. Não é o ambiente que vai me conduzir, que vai me fazer perder. Eu estava na casa de uma prima que é dona de uma padaria, de uma delicatessen. Vocês têm ideia como ela se preparou para nos receber, eu e meus primos? E ali era o tempo inteiro o desafio. Onde teve momentos que eu dizia, claro que eu vou ceder, já tendo comido meu carbo restrito lá mesmo, mas era a delicadeza que era tão grande de preparar aquela coisa para a gente, de trazer, e eu ali ia com muita moderação. Então, assim, cheguei 1 quilo a mais? Cheguei. E se eu não tivesse o GPS? E se eu não tivesse a minha consciência de tudo que fiz ali, daquelas escolhas? Eu acho que eu teria chego no mínimo com 4 quilos, porque o pé na jaca lá era grande o negócio pesado. Consegui viver todos os dias e tomar Coca Zero um dia. Olha, eu me dei os parabéns demais. Eu celebrei demais depois que eu cheguei, porque eu olho para mim e digo assim, poxa, quem você se tornou? Né? Então, assim, é ainda em crescimento, em evolução, todo dia um pouco, mas eu já consigo ver grandes resultados. Eu entrei, não foi nem para falar isso. Na verdade, foi para falar o que você abriu hoje, o shot, falando sobre a pessoa que disse que ia fazer um teste com ele, sem o GPS, né, para ver se conseguia ir sozinho. Eu estou numa transição de carreira, que faz 5 anos que eu estou estudando
para ser trader, operadora do mercado financeiro da Bolsa de Nova York, que não vivo dela ainda, viverei, com a graça de Deus, mas estou em estudo ainda. E lá eu aprendi muitas coisas sobre disciplina, porque lá é essencial tê-la. Se não tiver, você está fora. E lá no trade, eu já percebia esse meu vício químico e ficar muito alerta para não confundir o trade com o jogo, que é o que a maioria das pessoas entra, que é considerar isso como um jogo e vai aquele vício químico mesmo do jogo. E dentro dessa minha mentoria lá, com o meu mestre, ele desenvolveu uma ferramenta que me freia no vício. Então, eu instalo no meu computador, eu só posso fazer 3 operações, caso ganhe a primeira e a segunda, porque se eu perder a primeira, automaticamente o computador já fecha e só vai abrir no dia seguinte. Eu não consigo entrar mais naquilo. Eu não consigo desinstalar o programa, porque eu tenho que passar a vergonha de ligar para eles e pedir para eles fazerem isso por mim. Então, tudo que foi de obstáculo para eu me autossabotar, essa ferramenta me proporciona. E ali eu paro, eu tenho um dia para esfriar a cabeça, me recuperar, retomar o meu emocional e minha consciência e não cometer esse erro novamente. Só no próximo dia que o computador abre normal e tudo bem. E isso é uma coisa que me diz, e qual é o problema? Porque alguém me perguntou, e você vai ficar dependente de uma ferramenta? Que fraqueza é essa sua? Cadê sua fortaleza para você dizer, preciso lá disso, eu posso, eu faço. Eu estou aqui para admitir. Eu não posso, eu não faço, porque eu tenho um vício químico e eu preciso de ajuda. Graças a Deus que surgiu uma ferramenta que me ajuda. E eu uso ela com muito orgulho, com muito prazer, com muita consciência e muita gratidão. E eu comparo exatamente essa situação com a outra situação que eu vivo, que é de ser mais um dia sem fumar. Eu completei 10 anos agora sem cigarro e jamais eu vou dizer, eu vou dar um trago para provar que eu dominei essa piola branca. Porque não é esse cigarro que vai me dominar, porque é esse cigarro que vai me dominar. Se eu der um trago, eu sei que eu volto a fumar. Então, eu evito esse próximo passo o tempo inteiro. Estou em alerta comigo. E isso não é me chamar de fraca, é de consciente e de busca pelo meu melhor e ter a consciência de quem eu sou, de autoconhecimento. Sou totalmente consciente do meu vício químico. E me chega aqui agora, isso tudo me traz a comparação com o GPS. Eu tenho que entender, aceitar e admitir que eu tenho compulsão alimentar. Então, hoje eu estou mais um dia no alerta de um espelho, olhando para mim, para não cometer os deslizes que essa compulsão me traz. De toda a falta de saúde que me trouxe. E que hoje eu estou aqui contando essa vitória de minha saúde, como a maioria das pessoas aí sabem. Que não sou mais hipertensa, que saí de diabetes para pré-diabetes, e amanhã vou ter o resultado de como estou, porque eu fiz o exame ontem. Acho que estou melhor ainda, que não tenho mais colesterol alto, que não tenho mais triglicerídeos altos, que minha esteatose era média e agora é leve, que daqui a pouco também não vai ter mais. Então, a consciência, o você se olhar, se entender, se aceitar que você é assim, que você tem isso, você é compulsivo, você tem esses vícios químicos. Isso nos leva a conseguir vencer essa liberdade que a gente tanto quer, que tanto nos aprisiona, porque liberdade é uma coisa que as pessoas confundem o que seja. E só para fechar, eu queria ler um pedacinho de Kant aqui, que eu vinha lendo, para compartilhar com vocês. É rapidinho, Alexandre. Fazer o que quiser, na hora que quiser, isso não é liberdade. É escravidão disfarçada de escolha. Desejo é animal. Vontade é razão prática. O desejo te empurra. A vontade avalia. Decide. Domina. Ser livre não é ceder ao impulso. É questioná-lo e decidir racionalmente o que vale a pena seguir. Liberdade é pensar antes de fazer.
é assumir as consequências, é dizer não quando o corpo inteiro diz sim. É construir uma autonomia que ninguém pode tirar de nós. Então, era isso que eu queria compartilhar e dizer que é o que eu estou vivendo, sem conseguir ainda voltar para o meu menor peso que estive no MC, e que estou no caminho e na reta. E agora, na semana do Acelera Aí, vou ter que me revolucionar aqui. Porque tudo que eu planejei da minha caminhada 2 vezes ao dia, aí chega o imprevisto e me deu uma dor no quadril. Eu nem consigo caminhar. Estou aqui no anti-inflamatório, passando medicação para melhorar. Mas eu disse, e fazer o que com isso? Pronto, o que eu me programei não deu. Tá até lá no que eu mandei escrito, estavam minhas caminhadas duplas. Não vou poder, mas vou aqui aumentar minha água, vou olha, o sono vai ser importantíssimo. No mínimo 9 horas eu vou querer dormir. Vou dormir cedo e vou fazer isso. A dormida, a água, a comida de 3 em 3 horas. Vou tirar o restrito essa semana, já que eu estou abaixo dos 3 que não perdi. E vou evitar qualquer fruta sem a oleaginosa, né? Porque numa hora que não tem ali, o amigo diz, eu vou comer a fruta assim mesmo. Não vou estar preocupado em comer ela ou com proteína. Quer dizer, eu vou estar 200% atenta. Já que eu perdi uma brecha, eu vou procurar outras e vai ter várias janelas que eu vou encontrar. E eu vou cumprir o compromisso que eu assumi da minha colaboração nessa quantidade de quilos que vocês vão doar. E eu tenho certeza que eu encontro uma saída. Posso nem tê-la ainda agora, mas eu vou encontrar essa saída. E o MC é isso, e é essa força que me dá, e esse grupo maravilhoso. Estou procurando, desde esse final de semana, eu já comecei a estar mais perto do grupo de novo, porque essas semanas foram bem agitadas, mas é aqui que eu sinto o meu conforto, meu acolhimento, meu apoio, né? Essa rede de apoio que a gente diz. Às vezes eu nem abro a boca lá, só em abrir, que eu leio uma mensagem, já era para mim aquilo. Eu disse, meu Deus, parece mais que eu falei. Porque já tem ali a resposta do outro, a experiência do outro, que já me preenche, que já me ajuda. Então, eu quero dizer, Alexandre, que eu estou aqui, mas sou só gratidão. Só gratidão. Eita, meu Deus do céu, moçada. Quanto que vale esse MC? Eu fico fazendo essa pergunta. Quanto que vale isso aqui? Não tem Né? preço. Que glória, que glória. Também sou muito grato, Anjinha, muito grato por aprender aqui todo dia. Né? Por aprender aqui todo dia. Então, isso é muito bacana. Então, moçada, essas trocas maravilhosas. Manda para mim, ô, Anjinha, esse texto também para a gente colocar. Quantas falas, quantas coisas aqui extraordinárias. Desenhos do processo. Né? O que a Anjinha vai ter que fazer hoje é uma coisa simples para cuidar dela. Anjinha, sabe o que você tem que fazer hoje para ganhar essa semana? Toma água, é isso aí que você vai fazer. Toma água, se organiza para dormir mais cedo, come de 3 em 3 horas, pesa direitinho. A gente não tem que fazer nada diferente disso. Isso é maravilhoso. Só queria, para não deixar, para amplificar uma coisa para você aí, Anjinha, da sua vitória, falando das questões de comportamento que a gente fala, né? Lembrando que vícios todos nós temos, né? Compulsões todos nós temos, é que às vezes a gente não quer admitir, mas a vitória que você teve, porque o vício de comportamento nosso, e aí eu estou falando muito da minha experiência com o negócio da bebida também, na hora que você está num ambiente, depois de ter vivido o estresse que você veio, e vai para um ambiente eu mereço, que é o ambiente da euforia, como você estava, né? Você saiu você está saindo de lutas assim e entrou no ambiente da euforia. Você conseguir se organizar ali já se organizar e dizer não para algumas coisas e fazer o que você fez, não, o doce não vou deixar para amanhã. E a conversa, olha as conversas que a Anjinha teve com ela de planejamento. Não, cara, eu estou na casa da dona da festa, eu não preciso levar o doce, eu não preciso comer o doce agora porque ele vou ter amanhã, não estou passando fome. Amanhã eu posso comer, o outro não sei o quê. Isso é porque você vem regando muito bem esses novo estilo de vida, senão não consegue fazer. Porque a memória nossa é o quê? O seu cérebro, moçada, o nosso corpo, ele está esperando a gente abrir a porta da compulsão. E aí é compulsão atrás de compulsão. Ele vem te fazendo, já que é, foda-se, já foi, agora vambora, e você vai parar lá na choradeira, lá na frente. Então, isso é extraordinário, você conseguiu fazer algo muito maior do que você imagina. E, novamente, como a gente falou também no início, que bom que eu tenho um GPS para mim, porque não é sobre peso, é como eu estou olhando para mim, lidando com o meu estresse e as minhas emoções. Então, moçada,
extraordinário. Eu queria lembrar só uma coisinha aqui rápida também, que essa manhã está boa, mas só para a gente também lembrar disso aqui. Hoje começa a mentoria, nós vamos ter a mentoria da fase 1, amanhã da fase 2 e na quarta da fase 3, então vão ser todas individuais as turmas, e vai ser extraordinário. Venham com seu exercício das forças feito, quem não fez está lá, vídeo da semana 3, abaixo do vídeo, faça suas forças, traga ela para a sua reunião, coloca ela para entrar em campo, e um pouquinho sobre o que a gente vai falar nessa semana, que nós vamos falar de liderança, a gente vai falar de organização, de tudo, mas isso aqui eu acho muito bacana, é um dos caras que eu tive a oportunidade de participar de palestras, não sei o que e tal, e eu acredito muito nas coisas que esse cara traz. E muitas das coisas do MC é baseado nisso aqui também. O elemento que nós controlamos na nossa vida é o trabalho, a dedicação ao processo. Eu não controlo quanto talento eu tenho, cada um tem a sua capacidade, mas nós controlamos a energia, a disposição, né, tudo aquilo que a gente coloca no processo de trabalho, seja no treinamento diário, seja nos estudos, seja nossa carreira profissional. Esse elemento nós controlamos, depende de ninguém. Ser pontual, ser dedicado, ler, se informar, depende de nós. O único elemento que nós controlamos na nossa vida é o trabalho, a dedicação ao processo. Eu não controlo quanto talento eu tenho, cada um tem a sua capacidade, mas nós controlamos a energia, a disposição, né, tudo aquilo que a gente coloca no processo de trabalho, seja no treinamento diário, seja nos estudos, seja nossa carreira profissional. Esse elemento nós controlamos, depende de ninguém. Ser pontual, ser dedicado, ler, se informar, depende de nós. Bom, moçada, a única coisa que a gente faz aqui com o GPS é fazer a gente ter uma dedicação diária para a gente. Se a gente tiver uma dedicação diária para a gente, fica mais fácil para a gente botar para quebrar. E a gente pode divertir. Que essas 2 semanas sejam intensas, que os líderes se joguem com o que tem de melhor, né, que permita entrar, ver, rever sua história ali e falar assim, caramba, como é que eu estou mudando a minha história? Como é que estou em outra trilha agora? Que a gente consiga sentir coisas extraordinárias, não é só racionalizar, não racionalize as mensagens, mande as mensagens do coração, né? Não é um negócio sofisticado que você tem que mandar nada, é um negócio do coração, é um negócio da sensação, que é no sentimento que a gente muda o jogo e a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Então, que a gente se divirta muito. Se você não quiser fazer naquele dia, não faça. Se você não quiser fazer, não faça. Né? A gente vai te estimular a fazer. A gente vai brigar muito aqui. Vocês vão ver, como a Ginha falou, moçada, a gente tem um propósito maior aqui, que é que vocês consigam ter resultado. E, além disso, a gente tem um outro propósito da gente dar o melhor Natal para as pessoas, que a gente aqui, como comunidade, né, a gente faz a nossa doação em toda fase. Então, vai ter de novo. Né? Então, lembrar disso, Natal, não sei o quê. E a única coisa que a gente está pedindo é para a gente olhar para a gente. Só isso. Ah, mas eu ganhei peso. Não tem problema. Você ganhou peso olhando para você? Foi. Vai acontecer. Porque a balança não vai descer todo dia. Então, vai acontecer. Levanta, sacode a poeira e vamos embora. Mas você continua olhando para você todo dia e isso é para comemorar. Então, a gente está no final do ano, estamos no propósito. Lembra o que nós estamos fazendo aqui? Como é que eu vou fechar 2025, moçada? De forma grandiosa. Nós vamos fechar 2025 de forma grandiosa, juntos aqui, fazendo o básico bem feito, cuidando da gente, divertindo, comendo e bebendo. Então, vamos embora, bota para quebrar, organiza. Mais uma semana, essa semana não tem mais, a semana de saco cheio já passou. Vamos ganhar mais essa. Defina as 4 semanas para frente, qual que você quer perder, qual que você não quer. Mas é bom demais quando a gente cuida da gente. Beijo enorme, obrigado, excelente semana.